Gente, achei a questão aqui. Deixa o pessoal entrar. Achei aqui a questão. Vamos lá? Vamos lá, gente? Então, achei aqui a questão que estava faltando. E a questão que diz respeito ao livramento condicional. Oi, Noemi, querida, nós estamos aqui corrigindo a prova que foi realizada ontem para delegado de polícia do Maranhão. Ficou faltando uma questão, eu não consegui encontrar aqui a questão e eu encontrei aqui para a gente voltar e fazer essa questão para nós finalizarmos essa prova, pretinhos. Vamos lá? Oi, Lua, um beijo. Lua Garcia, do meu coração, um beijo. Então, vamos lá. A galera que estava na outra live tá aí? A galera que estava esperando aí? Obrigada. Obrigada, meu amor. Pessoal que estava na outra live, que estava esperando essa questão, tá aqui agora na live nova? Deixa eu ver quem tá aí. Quem tá aí? Ô, pessoal da Emerge, um beijo grande pro pessoal da Emerge, pra toda a galera da Emerge, um beijo enorme pra vocês. Vamos lá, Edgar, um beijo, Edgar. Vamos lá. Se você botou 2 e 4, você acertou, meu amor. Vamos ver por quê? Vamos ver, Rafael? Olha só, a questão dizia o seguinte. O Rafa, me ajuda aí se eu estiver errada, tá? Olha só, a questão foi a seguinte. Um sentenciado foi beneficiado com livramento condicional. Esse livramento condicional, ele terminaria o seu prazo em 25/5. Só que no dia 29/2, ou seja, ainda por ocasião... Oh, que maravilha! Distrito Federal na área. Vamos lá. Então, olha só. Ele estava no livramento condicional. Terminaria no dia 25/5. Só que no dia 29/2 daquele mesmo ano, ele praticou um crime. Então, ele praticou um crime durante a vigência do livramento. Veja, a prática de um crime durante a vigência do livramento é causa de revogação do livramento? Bem, gente, a condenação irrecorrível pela prática de um crime durante o livramento é causa de revogação obrigatória se for a pessoa condenada a pena privativa de liberdade. É o que diz o artigo 86 do Código Penal. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível pela prática de crime durante a vigência do benefício. Então, ele, durante a vigência do benefício, cometeu um crime. Não é bastante para revogação. É preciso que ele seja irrecorrivelmente condenado pela prática desse crime. O problema é que, nesse caso, o que o juiz deve fazer? O juiz deve observar o artigo 86 do Código Penal. O artigo 86 do Código Penal, ou 89, me ajuda aí, 89, artigo 89 do Código Penal, diz que o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Aí existe, então, enquanto não passar em julgado, o juiz não pode. E aí, declarar extinta a pena. Então, nós devemos observar esse artigo 89 e também o artigo 145 da LEP, tá certo? O artigo 145 da LEP, que é fundamental aqui nessa história com relação à suspensão do livramento. Bem, a questão é que existe uma controvérsia a respeito... Beijo, meu amor. Jane, um beijo enorme para você. Pessoal daí da Paraíba, um beijo enorme para você. Vamos lá. Então, existe uma controvérsia a respeito de nós termos aqui essa prorrogação nos termos do artigo 89. Ela é automática ou ela é não automática? Em que pese existirem algumas decisões no STJ, no sentido de dizer que ela seria automática, e para mim ela é automática, prescinde de qualquer decisão judicial de suspensão do livramento, prevalece no STJ, e é a posição do Supremo Tribunal Federal, que ela não é uma suspensão automática. Então, quando a gente analisa as questões da prova, a gente deve responder, então, o seguinte, presta atenção.
Essa questão de não ser, o fato de não ter sido oportunamente suspenso é irrelevante, pois o livramento deve ser revogado, poderia até ser certa. Mas vamos continuar, porque existe essa controvérsia. Competiria ao juiz da execução determinar a suspensão do livramento cautelarmente para revogá-lo depois, se fosse o caso? Essa é a majoritária nas nossas cortes superiores. Então, a 2 está certa. A 1 pode ser que esteja, dependendo da visão. Agora, julgar-se-ia extinta a pena relativa ao primeiro delito se relativamente ao segundo, cometido durante a vigência, o réu fosse absolvido no segundo grau, em absoluto, tem que esperar o trânsito ser julgado. Então, a 3 está errada. Tudo que tiver a 3 está errada. Então, eu já tirei a B, a D, a E. E a número 4 está evidentemente correta, porque a revogação do benefício seria facultativa se a nova condenação referente a crime cometido no período de prova fosse de pena distinta da privativa de liberdade. Tá certo? Isso é hipótese de revogação facultativa. Por quê? Porque você vai voltar lá no artigo 86 comigo e você vai ler o artigo 86. De acordo com o artigo 86 do Código Penal, você tem a seguinte redação: revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Isso é hipótese de revogação obrigatória, tá? Então, ele cometeu o crime durante a vigência do benefício e veio a ser condenado a pena privativa de liberdade. Joia? Então, você teria, então, que dizer, certamente, a 4 tem que estar, né? A 4 vai ter que estar. Então, se a gente faz aquela forma que eu falei de como se analisam essas questões quando há controvérsia, a questão está novamente muito bem feita, porque ela não pode ser anulada. Porque a única resposta possível seria a de letra, que diz que é a da letra, que eu não sei qual é da prova de vocês, que diz que estão certos os itens 2 e 4, não é? Competiria ao juiz da execução determinar, e, porque a 3 está evidentemente errada, e que a revogação do benefício seria facultativa. Quer dizer, a única que sobrou possível é a letra que fala de 2 e 4. Quem acertou aí? Quem é que estava aí? Falou assim, professor, eu acertei? Quem é que eu acertei? Quem é que falou eu acertei? Só para a gente poder fechar aqui a live. Quem foi? Isso, Rafael. Muito bem, Rafael, viu? Mas você não pensou assim, querido? Você não teve esse pensamento? Que poderia ser, que haveria controvérsia, né? Então, novamente, isso não é chute. Isso é resolução da questão pensando sobre a questão, né? Vamos verificar. Você não tem... A 4 tem que estar. Se a 4 tem que estar... Se a 4 tem que estar no meio... Se a 4 precisa estar no meio... Porque se a pena não é provativa de liberdade... Não é revogação obrigatória, não é? Então, se a 4 tem que estar no meio... A D... E a... Ou a C, ou a D, ou a E. Tá? Só que a 3 está errado... Porque eu preciso do trânsito em julgado. É condenação irrecorrível. E ele ainda não foi nem absolvido, ele não foi absolvido ainda, certo? Então, eu não tenho ainda tem possibilidade de recursos, não é isso? Ele pode ser condenado. Então, a rigor, a 3 sairia. Então, a única que sobra é a letra C. Ok, queridos? Tá certo? Agora, eu quero, só para fechar aqui a live, voltar e para dizer para vocês a questão da analogia, tá? Não temos como fazer, nós vamos ter esse problema, porque ela é uma forma de autointegração, mas ela também, para uns, é fonte formal mediata. E aí, tal qual costumes e princípios gerais. E aí, nós vamos ter esse problema nessa questão específica. Um beijo para vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja, ilumine e guarde, que vocês tenham um dia maravilhoso. Fiquem com... A controvérsia não afasta a fonte formal imediata? Como é que é, meu amor? Olha só. Olha só. A gente tem aqui, nessa letra, uma que diz que é fonte formal mediata e a outra que diz que é fonte formal imediata. Imediata nunca seria. Só que há quem diga que ela é fonte formal imediata. Esse que é o problema. Entende? Então, quem disser que ela é uma fonte formal imediata,
vai dizer que essa questão aqui também poderia estar certa. Não, a controvérsia. Ah, entendi, meu amor, a sua lógica. A sua lógica é a seguinte: mas, professora, se existe uma controvérsia a respeito disso, eu entendi. Se existe uma controvérsia a respeito disso, professora, eu poderia marcar a mais correta. E a que não se tem dúvida é a da autointegração. É isso, meu amor? É isso que você está pensando? Foi isso? Não, aquela forma de autointegração mas foi isso que você pensou, né? Então, olha só essa questão. É isso aí, tá? É isso aí. É um bom raciocínio. Mas eu acho que essa questão, cara, como ela é diferente daquelas outras questões que a gente foi por eliminação. Por quê, meu amor? Sim, eu sei, mas eles não podem fazer. Porque aquelas que tem por eliminação, né? Você teria como lá naquelas letras A, B, C, conjugando afirmativa 2 com afirmativa 4, você teria como fazer isso. Mas isso vai gerar polêmica. Entendeu, meu amor? Isso aqui vai dar isso aqui vai dar ruim, como dizem aí, tá? Então, vamos esperar aí o que vai acontecer. Tá bom, meu bem? Um beijo no seu coração, fique com o nosso Senhor, mas vamos torcer de qualquer forma para que você perder, você não vai perder. Quem marcou que é autointegração não pode perder. Agora aqui o que se pode fazer é anular ou não anular a questão. Joia? Um beijo, viu? Veja que é diferente daquelas outras. Tá, meu amor? Que nosso Senhor proteja você. E tô aqui torcendo e me mande notícias se você passou ou se você não passou na prova. Beijão, tá? E eu tô torcendo aqui para que você tenha passado, para que todos vocês aí que estão assistindo tenham passado. Beijão. Analogia em Malam Partem não pode, claro que não. Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Analogia em direito penal, só se for para beneficiar. Joia? Beijinho. Tchau. Gente, achei a questão aqui. Deixa o pessoal entrar. Achei aqui a questão. Vamos lá? Vamos lá, gente? Então, achei aqui a questão que estava faltando. E a questão que diz respeito ao livramento condicional. Oi, Noemi, querida, nós estamos aqui corrigindo a prova que foi realizada ontem para delegados de polícia do Maranhão. Ficou faltando uma questão. Eu não consegui encontrar aqui a questão. E eu encontrei aqui para a gente voltar e fazer essa questão para nós finalizarmos essa prova, pretinhos. Vamos lá? Oi, Lua, um beijo. Lua Garcia, do meu coração, um beijo. Então, vamos lá. A galera que estava na outra live tá aí? A galera que estava esperando aí? Obrigada. Obrigada, meu amor. Pessoal que estava na outra live, que estava esperando essa questão, tá aqui agora na live nova? Deixa eu ver quem tá aí. Quem tá aí? Ô, pessoal da Emerge, um beijo grande pro pessoal da Emerge, pra toda a galera da Emerge, um beijo enorme pra vocês. Vamos lá, Edgar, um beijo, Edgar. Vamos lá. Se você botou 2 e 4, você acertou, meu amor. Vamos ver por quê? Vamos ver, Rafael? Olha só, a questão dizia o seguinte. O Rafa, me ajuda aí se eu estiver errada, tá? Olha só, a questão foi a seguinte. Um sentenciado foi beneficiado com livramento condicional. Esse livramento condicional, ele terminaria o seu prazo em 25/5. Só que no dia 29/2, ou seja, ainda por ocasião... Oh, que maravilha! Distrito Federal na área. Vamos lá. Então, olha só. Ele estava no livramento condicional. Terminaria no dia 25/5. Só que no dia 29/2 daquele mesmo ano, ele praticou um crime. Então, ele praticou um crime durante a vigência do livramento. Veja. A prática de um crime durante a vigência do livramento é causa de revogação do livramento? Bem, gente, a condenação irrecorrível pela prática de um crime durante o livramento é causa de revogação obrigatória se for a pessoa condenada a pena privativa de liberdade. É o que diz o artigo 86 do Código Penal. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível pela prática de crime durante a vigência do benefício. Então, ele, durante a vigência do benefício,
cometeu um crime, não é bastante para revogação. É preciso que ele seja irrecorrivelmente condenado pela prática desse crime. O problema é que, nesse caso, o que o juiz deve fazer? O juiz deve observar o artigo 86 do Código Penal. O artigo 86 do Código Penal, ou 89, me ajuda aí, 89, artigo 89 do Código Penal, diz que o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Aí existe, então, enquanto não passar em julgado, o juiz não pode. E aí declarar extinta a pena. Então, nós devemos observar esse artigo 89 e também o artigo 145 da LEP, tá certo? O artigo 145 da LEP, que é fundamental aqui nessa história com relação à suspensão do livramento. Bem, a questão é que existe uma controvérsia a respeito... Beijo, meu amor. Jane, um beijo enorme para você. Pessoal daí da Paraíba, um beijo enorme para você. Vamos lá. Então, existe uma controvérsia a respeito de nós termos aqui essa prorrogação nos termos do artigo 89. Ela é automática ou ela é não automática? Em que pese existirem algumas decisões no STJ, no sentido de dizer que ela seria automática, e para mim ela é automática, prescinde de qualquer decisão judicial de suspensão do livramento, prevalece no STJ, e é a posição do Supremo Tribunal Federal, que ela não é uma suspensão automática. Então, quando a gente analisa as questões da prova, a gente deve responder, então, o seguinte, presta atenção. Essa questão de não ser, o fato de não ter sido oportunamente suspenso é irrelevante, pois o livramento deve ser revogado, poderia até ser certa, mas vamos continuar, porque existe essa controvérsia. Competiria ao juiz da execução determinar a suspensão do livramento cautelarmente para revogá-lo depois, se fosse o caso? Essa é a majoritária nas nossas cortes superiores. Então, a 2 está certa. A 1 pode ser que esteja, dependendo da visão. Agora, julgar-se-ia extinta a pena relativa ao primeiro delito se relativamente ao segundo, cometido durante a vigência, o réu fosse absolvido no segundo grau, em absoluto, tem que esperar o trânsito em julgado. Então, a 3 está errada. Tudo que tiver a 3 está errada. Então, eu já tirei a B, a D, a E. E a número 4 está evidentemente correta, porque a revogação do benefício seria facultativa se a nova condenação referente a crime cometido no período de prova fosse de pena distinta da privativa de liberdade. Tá certo? Isso é hipótese de revogação facultativa. Por quê? Porque você vai voltar lá no artigo 86 comigo e você vai ler o artigo 86. De acordo com o artigo 86 do Código Penal, você tem a seguinte redação. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Isso é hipótese de revogação obrigatória, tá? Então, ele cometeu o crime durante a vigência do benefício e veio a ser condenado a pena privativa de liberdade. Joia? Então, você teria, então, que dizer, certamente, a 4 tem que estar, né? A 4 vai ter que estar. Então, se a gente faz aquela forma que eu falei de como se analisam essas questões quando há controvérsia, a questão está novamente muito bem feita, porque ela não pode ser anulada. Porque a única resposta possível seria a de letra, que diz que é a da letra, que eu não sei qual é da prova de vocês, que diz que estão certos os itens 2 e 4, não é? Competiria ao juiz da execução determinar, e, porque a 3 está evidentemente errada, e que a revogação do benefício seria facultativa. Quer dizer, a única que sobrou possível é a letra que fala de 2 e 4. Quem acertou aí? Quem é que estava aí? Falou assim, professor, eu acertei? Quem é que eu acertei? Quem é que falou eu acertei? Só para a gente poder fechar aqui a live. Quem foi? Isso, Rafael. Muito bem, Rafael, viu? Mas você não pensou assim, querido? Você não teve esse pensamento? Que poderia ser, que haveria controvérsia, né? Então, novamente, isso não é chute, isso é resolução da questão pensando sobre a questão, né? Vamos verificar. Você não tem, a 4 tem que estar,
se a 4 tem que estar, se a 4 tem que estar no meio, se a 4 precisa estar no meio, porque se a pena não é provativa de liberdade, não é revogação obrigatória, não é? Então, se a 4 tem que estar no meio, a D e ou a C, ou a D, ou a E, tá? Só que a 3 está errado, porque eu preciso do trânsito em julgado. É condenação irrecorrível. E ele ainda não foi nem absolvido, ele não foi absolvido ainda, certo? Então, eu não tenho ainda tem possibilidade de recursos, não é isso? Ele pode ser condenado. Então, a rigor, a 3 sairia. Então, a única que sobra é a letra C. Ok, queridos? Tá certo? Agora, eu quero, só para fechar aqui a live, voltar e para dizer para vocês a questão da analogia, tá? Não temos como fazer, nós vamos ter esse problema, porque ela é uma forma de autointegração, mas ela também, para uns, é fonte formal imediata. E aí, tal qual costumes e princípios gerais. E aí, nós vamos ter esse problema nessa questão específica. Um beijo para vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja, ilumine e guarde, que vocês tenham um dia maravilhoso. Fiquem com... A controvérsia não afasta a fonte formal imediata? Como é que é, meu amor? Olha só. Olha só. A gente tem aqui, nessa letra, uma que diz que é fonte formal imediata e a outra que diz que é fonte formal imediata. Imediata nunca seria. Só que há quem diga que ela é fonte formal imediata. Esse que é o problema. Entende? Então, quem disser que ela é uma fonte formal imediata, vai dizer que essa questão aqui também poderia estar certa. Não, a controvérsia... Ah, entendi, meu amor, a sua lógica. A sua lógica é a seguinte: mas, professora, se existe uma controvérsia a respeito disso... Eu entendi. Se existe uma controvérsia a respeito disso, professora, eu poderia marcar a mais correta. E aqui não se tem dúvida, é da autointegração. É isso, meu amor? É isso que você está pensando? Foi isso? Não, que ela é forma de autointegração, mas foi isso que você pensou, né? Então, olha só essa questão. É isso aí, tá? É isso aí. É um bom raciocínio. Mas eu acho que essa questão, cara... Como ela é diferente daquelas outras questões que a gente foi por eliminação, porque, meu amor, sim, eu sei, mas eles não podem fazer, porque aquelas que tem por eliminação, né, você teria como lá naquelas letras A, B, C, conjugando afirmativa 2 com afirmativa 4, você teria como fazer isso, mas isso vai gerar polêmica, entendeu, meu amor? Isso aqui vai dar isso aqui vai dar ruim, como dizem aí, tá? Então, vamos esperar aí o que vai acontecer, tá bom, meu bem? Um beijo no seu coração, fique com o nosso Senhor, mas vamos torcer de qualquer forma para que você não... Se perder, você não vai perder. Quem marcou que é autointegração não pode perder. Agora aqui o que se pode fazer é anular ou não anular a questão. Joia? Um beijo, viu? Veja que é diferente daquelas outras. Tá, meu amor? Que nosso Senhor proteja você. E tô aqui torcendo e me mande notícias se você passou ou se você não passou na prova. Beijão, tá? E eu tô torcendo aqui para que você tenha passado, para que todos vocês aí que estão assistindo tenham passado. Beijão. Analogia em Malampartem não pode, claro que não. Não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Analogia em direito penal, só se for para beneficiar. Joia? Beijinho. Tchau.